Fala galerinha, estamos aí hoje com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, dados dos pontos A e B, a distância entre eles, que a gente vai indicar por D de AB, é a medida, o tamanho do segmento de extremidades A e B. Como assim? Vamos botar aí genericamente no plano um ponto. Por exemplo, aqui a gente tem x1, aqui mais afastado a gente tem x2 e aqui a gente tem y1. Tá? Então imaginem que eu tenho aí um ponto, que eu vou chamar de A, cujas coordenadas são x1, y1. E eu tenho um outro ponto aqui, ó, que eu vou chamar de B, cujas coordenadas são x2, y1. Se a gente perceber, esses dois pontos aí, eles estão alinhados na horizontal, tá? Então, esses dois pontos estão alinhados na horizontal. Se eu quiser calcular a distância entre A e B, como é que eu vou fazer? Primeira coisa a saber é a distância, como eu havia dito, é a medida do segmento de extremidades A e B. Ou seja, é o tamanho dessa extremidade aqui, ó, em vermelho. É o tamanho dessa reta. Como eles estão alinhados na horizontal, a distância entre A e B, ela vai ser dada por x2 menos x1, que é a coordenada x que é a diferença entre as coordenadas x dos meus dois pontos, tá? Então, vamos fazer um exemplo só para a gente se situar um pouquinho. Tem aqui outro plano cartesiano, tá? Então, vamos marcar aqui numericamente. Eu tenho 1, 2 e 3 no meu eixo x e tenho 1 no meu eixo y. Então, eu tenho um ponto aí, A, cujas coordenadas são 1 e 1. E eu tenho um ponto B, cujas coordenadas são 3 e 1. E eu quero calcular a distância entre A e B. Ou seja, eu quero o tamanho do segmento cujas extremidades são A e B. Como é que eu faço isso? A distância entre A e B é igual x2. Quem seria aí nesse exemplo o nosso x2? Seria o 3. Menos, quem seria o x1? O 1. 3 menos 1 dão 2. Então, quando a gente tem dois pontos alinhados horizontalmente, é assim que a gente calcula a distância entre esses dois pontos. Da mesma maneira, agora a gente vai ver dois pontos alinhados verticalmente, tá? Então, a gente vai ver agora dois pontos alinhados verticalmente. Então, imaginem aí que eu tenha uma coordenada y1 e lá em cima o y2. E aqui eu tenho a coordenada x1. Então, eu tenho um ponto A, cujas coordenadas são x1, y1. E eu tenho um outro ponto B, cujas coordenadas são x1, y2. Então, a gente vê, ó, que a coordenada x agora entre eles é igual, né? A gente quer a distância entre esses dois pontos. Então, a gente quer o tamanho desse segmento aqui, cujas extremidades são A e B. Como é que a gente calcula isso? Da mesma forma, analogamente ao caso da horizontal. A distância entre A e B é igual a y2 menos y1. Da mesma forma, vamos fazer um exemplo para a gente conseguir pegar isso numericamente, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui as minhas coordenadas 1, 2, 3 e 4. E tem aqui na coordenada x, né, um ponto 1, tá? Eu tenho nessa primeira coordenada o meu ponto A, que ele é 1.
e tenho lá em cima o meu ponto B, cujas coordenadas são 1 e 4. Se eu quiser a distância, eu quero o tamanho do segmento de extremidades A e B. Como é que eu calculo isso? A distância entre A e B é igual a 4 menos 1. Isso é igual a 3. Então, galera, o meu problema aí agora é outro. Por quê? Eu tenho dois pontos. Um é o ponto A, cujas coordenadas são x1, y1. E o outro é o meu ponto B, cujas coordenadas são x2, y2. Só que eu percebo agora que esses dois pontos, eles não estão alinhados, tá? Eles não formam uma linha nem na horizontal e nem na vertical. Eles, na verdade, eles estão orientados enviesados, né, na diagonal. Então, para eu calcular a distância entre A e B, que seria o tamanho do segmento de extremidades A e B, que eu vou marcar aí de vermelho, ó, ele é dado por essa linha vermelha. Para eu calcular o tamanho dessa linha, eu vou ter que fazer dois passos. O primeiro é calcular o tamanho dessa linha verde. Que ele vai ser qual? Ele vai ser x2 menos x1, como a gente já viu anteriormente. A outra coisa é eu calcular o tamanho dessa linha aí, não sei se dá para vocês verem, de amarelo. Que o tamanho dela vai ser qual? y2 menos y1. Pessoal, se vocês olharem com atenção, é claro, o desenho está meio ruim, mas se vocês olharem com total atenção, vocês vão perceber que eu formei um triângulo que ele é retângulo nesse ponto. Então, como é que a gente calculava no triângulo retângulo a hipotenusa? Através de Pitágoras. Então, ó, Pitágoras dizia o quê? Que a hipotenusa ao quadrado... Quem é a hipotenusa aí? Então, a distância de A e B, que seria a hipotenusa desse meu triângulo, ao quadrado, era igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, um dos catetos aí seria quem? x2 menos x1, isso ao quadrado, mais y2 menos y1, também ao quadrado. Então, a distância de A até B, ela vai ser dada pela raiz quadrada de x2 menos x1. Lembrando que x2 e x1 são as coordenadas de B e de A, respectivamente, tá? Isso ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, é assim quando eu tenho dois pontos que eles não estão alinhados nem na horizontal e nem na vertical, eu calculo a distância entre esses dois pontos por essa formulazinha que está aí, tá? Guardem essa fórmula no coração, tá bem? Eu vou, ó, grifar ela aqui, ó, vou botar ela aqui, ó, de vermelho, tá? Guardem bastante essa fórmula no coração, ou então deduzam como eu fiz a partir de um triângulo retângulo. Beleza, pessoal? Até a próxima.